Hoje vamos tornar este mini PC num mini servidor, para que possamos correr serviços como Home Assistant, para te ajudar a automatizar os dispositivos inteligentes da tua rede, AdGuard Home, para proteger a tua rede de publicidade e tracking, Jellyfin, para gerir a tua biblioteca de multimédia e ainda vamos criar uma página para gerir os teus serviços, para não esqueceres dos IPs. Dá para fazer muito mais, mas hoje vamos tentar simplificar e utilizar apenas estes 4 serviços. Tu podes utilizar qualquer PC, eu hoje vou utilizar aqui o novo Ace Magic Vista V1, é um PC com processador Intel N150, um CPU com baixo consumo, 16 GB de RAM que podemos fazer upgrade até 32, um SSD de 512 que podemos ir até 2 TB, tem duas portas USB 3.2 10 GB, duas portas USB 2.0, um HDMI, um DisplayPort, suporta 2 monitores, ligação Ethernet Gigabit com Windows 11 instalado. Nada disso interessa, bora lá. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11, Home Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Vamos começar por ir ao browser em qualquer computador, não tem que ser neste aqui. E vamos procurar por Proxmox. Entramos na página, vamos até os downloads e fazemos download da última versão do Proxmox. Agora vamos inserir uma pen para criar a instalação do Proxmox. Depois vamos abrir a aplicação Rufus. Se tu por acaso ainda não tens, basta fazer o download, é gratuito, instalas e vamos arrastar a imagem do Proxmox que nós fizemos download para dentro do Rufus. Se por acaso ele der um aviso, ignora e continua, porque em 2 minutos a tua pen está pronta. Agora, vamos inserir a pen neste mini PC, no caso eu estou a utilizar o Ace Magic, e vamos ligar o PC e carregar em F2 ou Delete para arrancar com o ecrã da BIOS. Vamos até à zona onde diz Save and Exit e vamos escolher o Boot Override para podermos arrancar com a pen. Assim que iniciar, vamos ver o ecrã de instalação do Proxmox. E aqui apenas relembrar que este computador vem com o Windows, mas eu vou instalar um sistema operativo completamente diferente, que é o Proxmox. Portanto, o Windows vai desaparecer. Se tu por acaso estiveres a utilizar um computador que tenha dados lá guardados, tem isto em conta porque tudo vai desaparecer. O Windows em si não é problemático porque amanhã ou depois, quando eu quiser voltar a ter Windows, se quiser desistir de Proxmox, que eu duvido, basta instalar o Windows e está ok. Esta máquina que está aqui, como é uma máquina de teste, aquilo que eu fiz foi retirar o disco que vem de origem, coloquei um disco de 256 GB, assim posso partilhar este guia contigo e depois daqui a bocado coloco o disco de origem com o Windows lá dentro. Está safo. Vamos então avançar com o menu de instalação e escolher as opções que tu vais ver aí no ecrã. É tudo muito simples, mesmo se tu nunca instalaste um sistema operativo, não tem que saber. Nós aí podemos configurar logo um IP ou então deixar aquele que nos é dado, que neste caso é o 192.168.2.240 e eu vou deixar tal e qual como está. Este será o IP que nós vamos utilizar depois para podermos aceder a este computador. Assim que terminar a instalação, ele vai reiniciar e está concluído. Depois vai dar a informação, não é que a nós já não nos interessa, a não ser que tu tenhas esquecido do IP, porque ele vai-te mostrar o IP que tem aí. Podes desligar o teclado, podes desligar o monitor, podes colocar o mini PC num cantinho qualquer que tu tenhas, apenas precisas ter acesso para ligar um cabo de rede e ligar o transformador que vai alimentar o computador. E neste momento tens um servidor nas tuas mãos com Proxmox. E para quem já utilizou Proxmox, isto é mesmo o beabá. Para quem nunca utilizou, então nós vamos tentar simplificar e vamos apenas instalar 4 aplicações ou serviços, como eu mencionei no início do vídeo. Tendo sempre em conta que isto é o início, isto é a base. Tu podes fazer muito mais. E de certeza que vais fazer. Portanto, tentando simplificar ao máximo, bora lá. A primeira coisa que vamos fazer então é ir em qualquer computador na nossa rede, quer seja Windows, Mac ou Linux, e vamos abrir o browser e colocar o IP do nosso computador. Lembras-te que é o 192.168.2.240.8006. Vai aparecer o login e vamos colocar user, que é root, e a password que nós escolhemos durante a instalação. E agora estamos dentro do dashboard do Proxmox. Podes ver, por exemplo, o hardware que estamos a utilizar, que neste caso é o Intel N150, com 16 GB de RAM. E agora vamos então instalar a primeira aplicação ou o primeiro serviço. Vamos começar por Home Assistant. Bora lá. A única coisa que tu vais ter que fazer é copiar o texto que eu vou deixar na descrição deste vídeo e depois, onde diz Shell, carregas e colas o texto que copiaste. E vais carregar em Enter. Ele vai perguntar se queremos criar uma nova máquina virtual com Home Assistant e nós dizemos sim. Usar as opções de origem e vamos começar a instalar, que
demora cerca de 1 a 2 minutos. Assim que acaba, se ele não nos der o IP que foi atribuído, podemos ir à máquina virtual e na consola vamos ter o IP. Neste caso ele mostra que é o 192.168.2.179.2.8123. Vamos carregar e estamos na página de configuração do Home Assistant, que possivelmente tu até já conheces. E agora podes fazer a configuração. Nós já fizemos aqui bastantes configurações de Home Assistant em praticamente todas as plataformas em que é possível, portanto, hoje não vamos fazer isso. Vamos então avançar para Add Guard Home. E como tu estás a adivinhar, é exatamente igual. A única coisa que vais ter que fazer é copiar o comando de texto que eu vou deixar aí na descrição e colar no terminal. Depois, tu já conheces o ecrã, vais ter que responder apenas a 2 ou 3 questões que aparecem no ecrã e em cerca de 1 minuto temos Add Guard Home a funcionar. Neste caso, ele mostrou logo o IP no final da instalação, isto porque é um LCX e não uma máquina virtual, mas essa conversa vai ficar para outro dia, não para hoje. A única coisa que nós temos de copiar e colar no browser é o IP. Para começar a configuração em 30 segundos, já podes utilizar o Add Guard Home, que nós falamos há uns vídeos. Já vimos também como é que se instala em OpenWRT. Portanto, agora podes começar a utilizar o Add Guard Home, que é um dos serviços que tu tens nesta máquina. Bora instalar mais um? Jellyfin. Jellyfin, para variar, vais ter que fazer o mesmo. Vais copiar aquilo que está na descrição, vais ao terminal do Proxmox e colas. Carregas em Enter, segues os passos que estão no ecrã, 2 minutos, ou 1 minuto e meio talvez. E estamos na interface do Jellyfin para podermos configurar, começar a adicionar a nossa biblioteca de multimédia. E claro, nós podemos continuar aqui a instalar serviços. Eu vou deixar um link lá em baixo também com mais serviços que tu possas instalar e experimentar exatamente da mesma forma. E esta não é a única forma de instalarmos serviços em Proxmox, mas é daquelas mais fáceis para que tu possas começar a dar os primeiros passos e te divertir com um mini servidor em casa. Agora, vamos então instalar aquele dashboard que nos vai permitir ter os nossos serviços com os vários IPs, mas que nós não tenhamos que nos lembrar do IP, a não ser na altura da configuração. Bora lá, o sistema vai ser exatamente o mesmo. Vais copiar, vais até ao terminal do Proxmox e vamos copiar e colar, tal e qual como fizemos anteriormente. Vamos seguir os passos que tu já sabes e agora, quando terminar, vamos abrir a página do Omar. Existem vários dashboards, mas este é o meu favorito. Vamos escolher um username e password, vamos criar um dashboard e vamos adicionar os nossos serviços. Basta escolher criar quadro, escolher as colunas, escolher um novo artigo, escolher a aplicação, depois carregas em editar, criar nova aplicação, escolhes o nome, escolhes o ícone que tu queres, escolhes o IP da tua máquina e aqui o primeiro que eu coloquei foi o Home Assistant, mas o processo é igual para qualquer serviço que tu queiras. Depois já fiz o mesmo para Add Guard Home, fiz também para Jellyfin e podemos também adicionar muito mais elementos e outros serviços que nós tenhamos na nossa rede. Por exemplo, eu coloquei um dos NAS que eu tenho aí, mas se quiseres colocar um endereço qualquer fora da tua rede também podes. Eu, por exemplo, coloquei aí o google.pt ou google.com com o símbolo do Google Chrome. E existem muito mais coisas que se pode fazer a nível de funcionalidade e a nível de cosmética, mas por hoje vai ficar por aqui. Quero deixar apenas uma nota que tem a ver com os IPs. Os IPs convém que sejam fixos. E para nós termos o IP fixo, nós podemos configurar no Proxmox, conseguimos também configurar no root, que é a forma que eu prefiro, mas se tu por acaso não estás a configurar no router, aqui no Proxmox nós fizemos tudo automático, não escolhemos IPs, mas agora podemos ir ou mudar ou colocá-los como fixos. E para isso, vamos então até ao nosso dashboard de Proxmox. Basta entrares na máquina virtual que tu queres atribuir o IP, escolhes onde diz Network e atribuis o IP. Ou aquele que a máquina já tem, ou então um que tu escolhas à tua vontade, sendo que depois vais ter que reiniciar a máquina para que ela peça ao router esse IP, logo que esteja disponível, e que fique com esse IP reservado para esta máquina, que neste caso um supervisor e 4 serviços. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.